E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o professor Roque Alves, professor de Biologia. E na aula de hoje nós vamos iniciar uma ciência muito importante dentro dos estudos aí da Biologia do ensino médio. E que ciência é essa, professor? É a citologia. Muito bem, você já deve ter ideia do que se estuda a citologia, né? A citologia é a parte da biologia responsável pelo estudo das células. Muito bem, né? Não estuda as células da seguinte forma: nós estudamos a estrutura e o funcionamento das células, beleza? E só para lembrar aí, né, que todos os seres vivos, os seres considerados vivos no planeta Terra, eles são constituídos por células, beleza? Então as células são as unidades funcionais e estruturais básicas de todos os seres vivos. E nós vamos começar a estudar essa parte aí que constituinte de todos os seres vivos, chamadas de células, prazer citologia para vocês, beleza? Muito bem, a citologia é uma ciência bem recente em relação às outras, né? Em relação à botânica, à zoologia. Por quê, professor? Porque a grande maioria das nossas células são microscópicas, certo? Beleza? Então, o estudo da citologia, né, começou a se aprofundar a partir da invenção do microscópio, beleza? Atualmente, nós temos aí dois tipos de microscópio que são, né, utilizados nos estudos da citologia. Que é esse daqui, né, que é o microscópio de luz, também chamado de microscópio óptico, certo? Esse microscópio aqui ele pode aumentar em até 2000 vezes o tamanho das estruturas, certo? Então ele utiliza uma luz, né, que passa por baixo aí, certo? E atravessando a estrutura você consegue verificar, né, algumas estruturas microscópicas, beleza? Muito bem, esse é o microscópio óptico ou microscópio de luz, certo? Mas existem estruturas e organismos, né, que não conseguem ser vistos ao microscópio óptico, certo? Então perceba aqui, ó, nós temos aqui uma visualização do tecido nervoso visto pelo microscópio óptico. Perceba que você não consegue verificar as organelas, detalhes de muitas células, certo? E muitas vezes você utiliza alguns tipos de pigmentos, como você pode ver aí no tecido nervoso. O tecido nervoso, ele não tem essa coloração rosada que você está vendo aí. Essa coloração rosada vem de pigmentos que são, né, colocados ali junto com a estrutura que você vai observar, que são incorporados pela célula. E determinada parte da célula incorpora esse pigmento, essa coloração, que facilita a sua visualização, beleza? Então, esse aí é o tecido nervoso visto ao microscópio óptico. Aqui, por exemplo, nós temos as células vegetais vistas ao microscópio óptico. Perceba que você consegue verificar até o nível de proximidade, né? A estrutura, a forma da célula, mas detalhes das organelas, de estruturas internas, você não consegue verificar com o microscópio óptico. Outra coisa que você não consegue verificar com o microscópio óptico são os vírus. Os vírus são estruturas tão pequenas que não conseguem ser vistas ao microscópio óptico, beleza? Para você que quer enxergar vírus, estruturas mais detalhadas de células, você precisa de um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele não necessariamente utiliza energia, não é aquele que utiliza energia. Esse nome eletrônico vem que a forma de visualização dele, ele utiliza não a luz, igual ao microscópio anterior, ele utiliza feixes de elétrons. Então é por isso que nós chamamos de microscópio eletrônico, certo? E o microscópio eletrônico ele pode ser encontrado de duas formas. Existe o microscópio eletrônico de transmissão, que é esse daqui, certo? Que aumenta as estruturas, né, em milhões de vezes, certo? Só que esse microscópio de transmissão aqui ele é muito utilizado para estudar estruturas, a forma das estruturas, certo? Então, por exemplo, aqui você pode verificar um vírus visto ao microscópio eletrônico de transmissão, beleza? Bem, o outro tipo de microscópio que nós temos, outro tipo de microscópio eletrônico, né, é o microscópio eletrônico de varredura. Esse aqui é utilizado para verificar superfícies, então ele consegue verificar estruturas tridimensionais, além de ter um alcance extraordinário,
certo? De milhões e milhões de vezes o tamanho das estruturas você consegue verificar através do microscópio eletrônico. Tanto o microscópio eletrônico de transmissão, quanto esse aqui, que é o microscópio eletrônico de varredura. Perceba algumas imagens aqui, ó, do microscópio eletrônico de varredura, certo? No caso aqui, analisando alguns tipos de estruturas microscópicas, né? De algas, por exemplo, microscópicos que você consegue verificar através desse microscópio. Perceba aqui, ó, esse inseto que é a formiga visto ao microscópio eletrônico de varredura, né? Olha os detalhes, como é que são sensacionais. Então, é por isso que a citologia é uma ciência recente, que ela só começou a ser estudada de forma muito aprofundada após a invenção e o desenvolvimento dessa estrutura muito importante chamada de microscópio. Certo? Então, para que você compreenda as células e o tamanho das estruturas das células, né, o tamanho das células, geralmente como elas são microscópicas, certo? Você não consegue enxergar, então elas são utilizadas outras formas de medidas para a citologia. No caso, 1 milímetro, né, que é 1 metro dividido por 1000. Certo? Então, uma coisa que é microscópica é uma coisa que é menor do que 1 milímetro, você não consegue verificar, certo? Então, outra forma de medida, né, que é utilizada dentro da citologia são os micrômetros. O que é um micrômetro? É você pegar 1 metro e dividir ele por 1 milhão de vezes, certo? Só para você ter uma ideia, o limite de um microscópio óptico é de 0,2 micrômetros. Certo? Daquele microscópio primeiro que eu mostrei, aquele microscópio mais simples, certo? Agora, quando a estrutura é muito pequena mesmo, como os vírus, detalhes de micro-organismos, a unidade de medida que nós utilizamos são os nanômetros. Os nanômetros é você pegar 1 metro e dividir ele por 1 bilhão de vezes, certo? Então, por exemplo, os microscópios eletrônicos que eu mostrei para você, eles conseguem enxergar até 0,2 nanômetros. Olha só a possibilidade de visualização que a gente consegue através desses microscópios eletrônicos. Beleza? Muito bem. Dentro da citologia, nós organizamos os seres vivos em 2 grupos. Os seres vivos chamados de unicelulares. O que é um ser vivo unicelular, professor? São seres vivos que possuem apenas uma célula. Vamos citar alguns exemplos de seres vivos unicelulares? Por exemplo, as bactérias. Todas as bactérias são unicelulares. Elas podem formar colônias, viver juntas, mas todas elas são unicelulares, certo? Me dá mais um exemplo de ser vivo unicelular, professor. Nós temos os protozoários também, certo? Que são seres vivos unicelulares. Como a ameba que você está vendo aqui, ó, é um protozoário, um ser vivo unicelular. Certo? Nós temos também exemplos de algas que são unicelulares, as chamadas de microalgas, como você pode verificar aqui, certo? São seres vivos muito pequenininhos, microscópicos, aí, importantes para as cadeias alimentares do ecossistema aquático, né? Existem fungos que são unicelulares também, como por exemplo as leveduras utilizadas na fabricação de pães, bolos e bebidas alcoólicas. Certo? Então nós temos esse grupo de seres vivos que são unicelulares. As bactérias, as microalgas, os protozoários e os fungos. Todos esses seres vivos são unicelulares. Certo? Beleza? Mas também nós temos os seres vivos, né, mais conhecidos, que são seres vivos pluricelulares. Né? Quais são os seres vivos pluricelulares, professor? Nós temos os animais. Todos os animais são pluricelulares. Certo? Nós temos as plantas. Todos os vegetais são pluricelulares. Nós temos as algas, só que nós temos aqui as chamadas de macroalgas, que são algas pluricelulares, e os fungos também. Existem fungos que são pluricelulares, como por exemplo os cogumelos. Beleza? Então, todos esses seres vivos que eu falei, né, a citologia divide os seres vivos em desses 2 grupos, unicelulares e pluricelulares. E os vírus, professor? Os vírus não entram nessa classificação? Os vírus não entram nessa classificação, porque os vírus não são formados por células. São estruturas muito mais simples do que as células mais simples de todas. Beleza? Então, por isso que os vírus não entram nesse sistema de classificação. Certo? Muito bem. Então, perceba o seguinte, né? As células, elas podem ser divididas em 2 grupos também, né? Existem as células microscópicas
e as células macroscópicas. O que é isso? Uma célula microscópica é a grande maioria das células que você conhece. São células que não podem ser vistas a olho nu, ou seja, são células que possuem um tamanho menor do que 0,1 milímetros, você não consegue verificar. É a grande maioria das células que você conhece. Mas existem células também que são macroscópicas, células que podem ser vistas a olho nu, que possuem mais de 0,1 milímetros. Professor, me dá um exemplo de célula macroscópica. Por exemplo, a gema do ovo é um exemplo de célula macroscópica. Certo? Você não sabia disso, mas a gema do ovo é uma célula. Né? Uma outra célula macroscópica muito interessante e bem saborosa são os gominhos da laranja. Então, quando você come uma tangerina, uma laranja, cada gominho daquele, certo, pequenininho, é um exemplo de célula. Beleza? Então, é um tipo de célula que você consegue ver. Então, nós classificamos as células, esse tipo de células, em macroscópicas. Certo? As células elas podem possuir uma diversidade muito grande de funções e de formas. Vamos falar um pouquinho sobre algumas células importantes aqui que possuem formatos bem diferentes? Então nós temos aqui, por exemplo, as células com formato discoide, em formato de disco. Alguém sabe o nome do exemplo, o nome dessa célula aqui? O nome dessas células são as hemácias. As hemácias são as células que transportam o oxigênio e gás carbônico. Ele tem esse formato discoide característico. Né? São células que possuem formato côncavo e uma curiosidade é que as hemácias elas não possuem núcleo. Beleza? Diferente de muitas outras células. Né? Outros tipos de formatos nós temos também as células com formatos esféricos. Né? Você sabe que célula é essa aqui? Essa aqui é simplesmente a maior célula humana, que é o óvulo, é uma célula reprodutora. Assim como o óvulo, né? O óvulo tem esse formato esférico característico aí, beleza? Mas um outro exemplo de célula reprodutora, você sabe muito bem, que é o espermatozoide. Tanto o espermatozoide quanto o óvulo são exemplos de células reprodutoras, certo? Nós temos as células com formato estrelado, a mais conhecida de todas é essa aqui, é o neurônio, muito importante para o transporte, né, de informações pelo organismo, né? O chamado de impulso nervoso passa por essa célula tão importante que são os neurônios, que só existem nos representantes animais, só os animais possuem neurônios, beleza? Tem esse formato estrelado. Existem células com formato fusiforme, alongado, como é o caso aqui das células musculares, né? Células responsáveis pelo processo de contração. Todo tipo de movimento que é realizado por um animal é necessário aí um trabalho das células musculares, certo? Muito bem. Existem outros tipos de células também, né? De diversos tipos diferentes de células, de organismos diferentes, beleza? Então vamos aprender mais um pouquinho. Dentro da classificação das células, nós classificamos as células em dois tipos. Existe um tipo de célula, né, que é encontrada nas bactérias, que é uma célula muito simples, que é conhecido como célula procarionte. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Então vamos tirar todas as nossas dúvidas. O que é uma célula procarionte? Uma célula procarionte é uma célula muito mais simples do que as chamadas de células eucariontes. Por que ela é mais simples, professor? Ela é muito menor e uma característica principal que diferencia a célula procarionte da célula eucarionte é que a célula procarionte, no caso as células das bactérias, são células que não possuem núcleo, certo? Então, as outras células possuem uma estrutura que envolve o núcleo chamado de carioteca. As células procariontes, elas não possuem essa estrutura que envolve o núcleo. Então, o DNA das células procariontes ficam espalhados no citoplasma, como você está vendo aqui na célula bacteriana que você está olhando aqui, certo? Então, as bactérias, elas são procariontes, ela tem uma célula mais simples, uma célula sem núcleo, certo? A célula procarionte também, ela tem uma quantidade muito pequena de organelas. As únicas organelas que tem na célula procarionte são os ribossomos, estruturas fundamentais aí para a produção das proteínas que a bactéria precisa. A célula procarionte também ela é bem menor que a célula eucarionte. Então perceba aí, ó, as principais diferenças de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. A célula procarionte é bem menor, a célula procarionte ela possui somente os ribossomos como organelas, e a principal diferença é que a célula procarionte ela não possui a carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo, e é por isso que o DNA da célula procarionte fica espalhado no citoplasma,
como você está vendo aqui nessa imagem da bactéria aqui ao lado. Beleza? Muito bem. Né? E a grande maioria dos seres vivos possui essa célula aqui chamada de célula eucarionte, que são células muito mais complexas do que as células procariontes, certo? Qual a principal característica de uma célula eucarionte, professor? É a presença do núcleo, né? Então a célula eucarionte ela vai ter uma membrana e o material genético, no caso o DNA, vai ficar dentro de um núcleo. A célula eucarionte, como você pode verificar, ela tem uma série de organelas, certo? Que são estruturas que vão ficar lá no citoplasma fazendo as reações químicas que a célula precisa, certo? Então a célula eucarionte ela é muito mais complexa. De acordo com a teoria evolutiva, ela surgiu muito tempo depois do que a célula procarionte, que é uma célula mais primitiva. A célula eucarionte ela pode ser dividida em dois tipos dentro da citologia. Nós chamamos a célula eucarionte de célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. A célula eucarionte animal é essa daqui que eu já tinha mostrado para você, certo? Que é a célula bem comum. Então é muito importante que nessa aula você saiba diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte, que nós falamos, e diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal, certo? Essa aqui é a célula animal e essa aqui, ó, essa outra, é a célula vegetal. A célula vegetal ela vai possuir algumas estruturas que não estão presentes na célula animal. Que estruturas são essas? Você pode verificar que em volta da célula vegetal existe uma estrutura que tem esse formato rígido. Isso daqui é a parede celular. A parede celular, feita de celulose, ela é uma estrutura que só existe na célula vegetal, certo? Então é uma das diferenças que existe entre a célula vegetal e a célula animal. Outra diferença que existe entre a célula animal e vegetal é a presença de uma estrutura de armazenamento, chamada de vacúolo vegetal, certo? Que você pode verificar na parte interior. Essa estrutura que parece uma bolha no meio da célula aí, é uma estrutura que só existe nas células vegetais, certo? E a gente vai estudar isso mais para frente sobre a função de cada organela dessa. Agora, a principal organela presente dentro da célula vegetal é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese, que é a reação química mais importante que existe na natureza, que as plantas, as algas, possuem essa organela que faz com que elas consigam produzir o próprio alimento, beleza? Então, olha só, a célula vegetal ela tem três diferenças em relação à célula animal, que é parede celular, vacúolo vegetal, estrutura de armazenamento, e nós temos também a presença do cloroplasto, que é uma organela responsável pela fotossíntese, certo? Muito bem. As células em geral, né, tanto animais quanto vegetais, certo? No caso das células eucariontes, elas são divididas em três partes básicas, certo? Que nós temos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas rapidinho. A membrana plasmática é uma estrutura que está presente em todas as células, seja célula procarionte, seja eucarionte animal, seja eucarionte vegetal, certo? A membrana plasmática, como a gente vai estudar, e a gente já falou em algumas aulas anteriores, principalmente na aula de bioquímica, que a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios com algumas proteínas que estão ali responsáveis pelo transporte. Então, qual é a função da membrana plasmática? A função da membrana plasmática é delimitar o tamanho da célula, né? É o que? Dividir o que está dentro e o que está fora da célula, né? E ela também é responsável pelo transporte de substâncias que vão entrar e sair da célula, beleza? É uma estrutura muito importante, presente em todas as células, certo? Bem, como eu já disse, algumas células possuem uma estrutura que fica acima da membrana plasmática. Essa estrutura é chamada de parede celular. Eu já adiantei para você que a célula vegetal ela possui uma parede celular, feita de celulose. Mas a parede celular não está presente só nas células vegetais. As bactérias, as células procariontes que eu falei para você, elas também possuem uma parede celular feita de uma substância chamada de peptidoglicano. Uma curiosidade sobre o peptidoglicano é que quando você toma um antibiótico, que é um medicamento utilizado para matar bactérias, esse antibiótico, principalmente a penicilina, age impedindo com que a bactéria construa sua parede celular. É assim que os antibióticos matam as bactérias, certo? E nós temos também as células dos fungos, que possuem uma parede celular conhecida
por uma substância chamada de quitina, que é um tipo de carboidrato, certo? Então, as paredes celulares, ela vai ser encontrada nos vegetais, ela vai ser encontrada nas bactérias e vai ser encontrada nos fungos. A célula animal, ela não possui parede celular, beleza? Muito bem. Então, de fora para dentro, nós já vimos aí a parede celular, a membrana plasmática, e dentro da membrana plasmática, em todas as células, nós encontramos uma substância viscosa, um fluido chamado de citoplasma, né? Que é preenchido por um líquido conhecido como hialoplasma, onde, no caso das células eucariontes, as organelas ficam ali mergulhadas no citoplasma, fazendo as reações químicas, certo? Então, o citoplasma é uma estrutura rica em água, né, que é a maior parte da estrutura celular, onde, nas células eucariontes, as organelas ficam ali mergulhadas, realizando as reações químicas importantes. Lembra aí que nas células procariontes, né, você só tem os ribossomos como organelas que vão fazer as reações químicas. Muito bem? Então, dentro do citoplasma das células eucariontes, nós temos uma variedade muito grande de organelas, que como se fossem pequenos órgãos, e cada um deles fazendo uma função muito importante. Por exemplo, a mitocôndria, que vai fazer a respiração, a produção de energia. No caso da célula vegetal, nós já falamos, nós temos o cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese, certo? Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que vai auxiliar na produção das proteínas, retículo endoplasmático liso, que vai fazer a produção de lipídios, os centríolos, que vão fazer a divisão celular, o complexo de Golgi, que vai armazenar e produzir vesículas importantes para dentro da célula. Então nós temos uma série de organelas que nós vamos estudar cada uma delas separadamente daqui a pouco na aula de citoplasma, beleza? Eu só estou apresentando aí a estrutura da maioria das células para vocês. E nesse caso é o caso da célula eucarionte. Só lembrando, de novo, que a célula procarionte não vai ter esse monte de organelas aqui. A célula procarionte ela tem somente os ribossomos de estruturas aí para a produção das proteínas como organelas. Muito bem, certo? E no caso das células, né, todas as células possuem DNA. E como eu disse, esse DNA ele pode se encontrar dentro de um núcleo, no caso das células eucariontes. O núcleo, além de portar as características hereditárias, né, ou seja, ter o DNA dentro do núcleo ali, certo? Ele vai coordenar todas as atividades celulares, né? O que a célula vai fazer, as estruturas que as células vão produzir, e também atua na reprodução das células, certo? No caso da célula procarionte, o DNA, a célula procarionte, ela não tem núcleo, ela tem uma estrutura chamada de nucleolo, que é um material genético, uma região onde vai estar o DNA da bactéria, que vai estar localizada ali no citoplasma, beleza? Essa aí é a citologia, é a ciência responsável pelo estudo das células. E nós vamos começar a falar detalhadamente sobre cada uma das estruturas celulares. Então, na próxima aula, nós já vamos falar sobre os envoltórios celulares e sobre como que a membrana plasmática atua no transporte de substâncias que entram e saem da célula. Matéria muito importante aí para você que vai fazer vestibular, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Professor Roque, professor de Biologia, auxiliando aí no estudo da citologia. Muito obrigado. Se você gostou da aula, marca aí, dá um elogio. Se você não gostou, fala pra gente o que a gente pode melhorar nas nossas videoaulas. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.